Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos falar sobre funções, vamos continuar falando aí de funções. No entanto, agora nós vamos falar sobre funções internas do Python e também de funções externas ao Python, ok? Então, nós temos dentro do Python o que a gente chama de funções built-in. Então, são várias, né? A gente já até utilizou algumas dessas funções, por exemplo, a função print, né? A função print, vocês podem verificar que, na verdade, é uma função, né? Quando a gente coloca, então, o nome da função e na sequência a gente coloca o parêntese, na verdade, isso é uma função. E aí, o que a gente colocar aqui dentro, né, será impresso. Então, se eu colocar aqui, Olá Mundo, então ele vai imprimir para a gente, se eu der aqui Ctrl Enter, ele vai imprimir Olá Mundo. Então, essa é a função built-in do Python. Existem outras. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma variável chamada valor e essa variável tem um número de menos 10. E eu tenho uma função no Python chamada ABS. Essa função é uma função tipo um módulo, né, que transforma um valor de uma variável que está negativa em um valor positivo. Então, se a gente criar aqui um print, né, veja que eu posso colocar uma função dentro da outra, né? Então, eu vou primeiro passar esse valor para um valor positivo e na sequência eu vou fazer a impressão desse valor. Tá? Então, eu vou selecionar todo o código para a gente poder executar. Veja que o valor impresso foi de 10, no entanto, o valor da variável é menos 10. Eu poderia colocar esse valor dentro de uma outra variável, né, chamada valor 2, então ABS é igual ao valor. Veja que o valor vale menos 10, quando ele entra dentro da função, vai retornar um valor positivo e então o valor 2 vai valer 10, um valor positivo. Então veja aqui que o valor 2 vale 10 positivo e o valor vale menos 10. Então essas são funções built-in do Python. A gente tem outras, né? Por exemplo, min, que encontra o valor mínimo. A gente utilizou também essa função. Max, que encontra o valor máximo de uma lista. Aqui a gente tem um site, né? A gente tem aqui, então, algumas funções built-in do Python. Veja, o ABS está aqui, N, tem várias outras e eu confesso que nem todas eu já utilizei. Eu utilizo algumas, né? Tem uma que eu utilizo bastante, que é a função len. Está aqui, ó, a função len. Essa função ela é uma função interessante, então vamos imaginar que eu tenho aqui uma lista. E essa lista tem alguns valores. Então vamos botar aqui 1, 2, alguns valores aqui dentro. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores aqui dentro. E vamos imaginar que eu quero fazer um for que vai variar de i in range. Então, eu posso colocar, por exemplo, que o meu valor vai de 0 até o total da lista. E o total da lista vai ser len lista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler a lista e vai ver quantos elementos eu tenho lá dentro. Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou separar esse código aqui da seguinte forma. Eu vou colocar uma variável conta. Conta vai ler, então len lista. E aqui, ó, eu vou imprimir esse valor de conta para a gente. Então, vou colocar um print aqui, conta. Então, veja que eu estou usando várias funções built-in. Vou executar esse código. Veja, ele imprimiu o valor 7. Por que 7? Porque dentro da lista eu tenho 7 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele conta quantos elementos eu tenho lá dentro. Tá? Então, é assim que funciona essa função. Então, agora, eu posso colocar aqui o meu for, que vai variar de 0 até conta, que é o total que tem na lista. O conta é o número de elementos que tem na lista. E agora eu posso botar um 2 pontos e aqui eu vou fazer um print. E esse print vai fazer o quê? Vai imprimir os elementos da lista. Então aqui eu vou colocar cada elemento da lista. Então veja que o i vai assumir o valor de 0 até o valor final, que vai ser 6, que é o número de índice que eu tenho. 0, 1, 2, 3, e ele vai imprimir todos os elementos para mim na sequência. Então dessa forma a gente vai fazer a impressão da lista completa. Então veja, aí ele imprimiu o 1, o elemento 2, o elemento 3 até o elemento 10. Ok? Então veja que a gente pode fazer o uso, né, dessas funções built-in a todo momento durante a nossa codificação no Python. Além das funções built-in, né, e aí que mora o verdadeiro benefício da gente utilizar Python, são as funções que a gente pode utilizar, né, de outras bibliotecas, né, que não são necessariamente bibliotecas que vêm junto com Python, mas a gente pode instalar elas
E depois que a gente faz a instalação dessas bibliotecas, a gente pode importar essas bibliotecas para dentro do nosso código e a gente pode fazer uso dessas bibliotecas, né? Então, o Python oferece para a gente uma série de bibliotecas, né? Eu já citei algumas, scikit-learn, pandas, NumPy, tem várias, né? Eu vou importar uma aqui agora, que é uma biblioteca que é bastante utilizada, né, pela gente, que é a math. Então, para a gente importar uma biblioteca nova, a gente usa a palavra import. E aí, na sequência, o nome da biblioteca. Então, math. Import math. Math é o nome de uma biblioteca do Python. Então, aqui é a biblioteca math, né? Aqui tem toda a documentação da biblioteca. E veja, gente, toda vez que a gente vai usar uma biblioteca, ela normalmente, né, se for uma biblioteca de boa qualidade, normalmente ela vai ter aí o seu manual, com todas as explicações aí de cada função que tem nessa biblioteca, tá ok? Então a gente pode encontrar alguns exemplos e assim por diante. Então veja, nós importamos essa biblioteca e agora eu vou fazer uso dessa biblioteca. Eu vou criar uma variável chamada resultado e vou fazer aqui o log de 10, tá? Então, se a gente procurar lá no nosso... A gente provavelmente vai encontrar aqui. Então, o log está aqui, ó, é elevado à base E. Então, é o log na base E, tá? Então, na verdade, é o ln, tá ok? Então, essa função é o ln. E a gente poderia fazer, por exemplo, log1p, a gente tem outras, né? Que aí a base pode mudar. Log2, então retorna na base 2 e assim por diante. Log10, né? A base 10. Então, aqui o sqrt é a raiz quadrada, né? E assim os arcos seno, cosseno, tangente, né? Distância, cosseno, seno, tangente, graus, radiano, converte um em outro. Tem várias funções aqui, depois vocês podem entrar no site aí da math, né, e buscar aí várias informações. Então a gente tem math, aqui a gente tem o nosso código, math vai ser .log de 10. E aí a gente vai ter o resultado. Então simplesmente seleciona o código, Ctrl Enter, executou, pronto, calculou aqui para a gente o resultado do log. Vamos criar aqui um resultado 2 e vamos fazer um math de sqrt de, por exemplo, 144. E aí a gente vai ter o resultado da raiz quadrada, né, que é 12. Ok? Então veja, eu fiz a importação do math aqui para a gente poder usar. E aí a gente simplesmente digita o nome da nossa biblioteca com ponto e aí na sequência é a função. No entanto, às vezes a sua biblioteca ela tem um nome que é ruim da gente ficar digitando. Toda vez a gente tem que ficar digitando aquele nome, né? Então, para a gente evitar isso, a gente pode então dar um apelido à nossa biblioteca. E esse apelido vai ser dado da seguinte forma. Então, eu vou importar math como as, né? E aí eu posso dar o nome que eu quiser, por exemplo, mt. E aí, quando eu faço isso, né, eu vou importar agora a biblioteca como mt. Veja que vai provavelmente... Como eu já importei aqui a função, eu vou zerar todo o código aqui. Vou dar um clean. Vou, na verdade, dar um reboot aqui, gente. Muitas vezes é importante a gente dar um restart no kernel. Pode dar um problema aí no Python. Esse é o motor do Python, tá? Então, a gente pode restartar o kernel. Eu vou restartar ele aqui. Ele demora um pouquinho para zerar todo o meu codificação aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. O clean, a gente limpa nossas linhas, pronto. Então, zerei como se eu tivesse aberto um código novo aqui. Eu vou clicar, selecionar essa... Então, eu vou selecionar essa parte do código e vou dar Ctrl Enter. Então, ele gerou um erro, falando que math não está definido, tá vendo? Então, por que não está definido? Porque eu defini ele como mt. Então, o nome dele agora é mt. Então, agora eu tenho que usar aqui mt. E aqui também vai ser mt. Ele não reconhece o math, ele reconhece o mt. Então, agora, se eu executar, provavelmente irá funcionar. Então, está aqui o resultado, o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Então, dessa forma, a gente pode importar as nossas bibliotecas e a gente pode apelidar as nossas bibliotecas com outros nomes. Tem uma outra biblioteca que a gente vai acabar utilizando muito, por exemplo, é a NumPy, né? E aí a gente importa ela normalmente com np. Tá? Esse é quase um padrão já adotado pelos programadores em Python, em dar um apelido para ela como np. É uma biblioteca aí de matrizes e arrays. Ok, pessoal?
Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima aula.